Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado. Estou aqui para mais uma vez falar com vocês, falar um pouquinho do trabalho de Deus. Sou aqui o pastor Adilson e hoje é o dia 6, do 7 de 2024. Amém? Vamos ler aqui o capítulo 2 de Provérbios, capítulo 2. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a sua voz. Se como a prata a buscais e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo, e para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e reserve o caminho do seu santo. Então entenderá justiça e juízo, equidade e toda boa veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Amém? Muito bem. É uma palavra de sabedoria. É uma palavra de sabedoria por quê? Porque é uma coisa que vem de Deus. A gente nota, irmãos, em várias ocasiões da história, certa pessoa esteja de Deus, mais sábio, mais sábio a pessoa se torna. Você vê, por exemplo, Salomão, o qual escreveu Provérbios. Salomão foi uma pessoa que pediu sabedoria para Deus. Salomão foi uma pessoa que orou para Deus e Deus falou para ele. Ele pediu só sabedoria. E Deus ficou muito satisfeito com Salomão, porque ele poderia ter pedido riqueza, poder, muito poder, muita riqueza, mas ele não fez isso. Ele pediu sabedoria. A sabedoria que ele pediu, no entender dele, já era suficiente, porque um homem sábio, ele sabe como chegar lá. Aí a gente vai entrar naquela questão bíblica que diz: cuidai primeiro das coisas do alto, e o resto vos será acrescentado. Então, se a pessoa tem essa fé, essa convicção, essa determinação, a coisa vai longe. A palavra, ela é muito clara. O que a gente tem que procurar em primeiro lugar é a Deus. É a Deus que a gente tem que procurar. Quando a gente procura a Deus, o resto vem por acréscimo. Então a gente vê aqui, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo e para o que caminha na sinceridade. Não é para qualquer um que Deus dá sabedoria. Por quê? Porque se Deus dá sabedoria para um ímpio, o que ele vai fazer com a sabedoria que Deus deu para ele? Vai fazer besteira.
vai fazer coisa que não se deve fazer. Ele não vai ter uma direção de Deus. Então ele termina jogando pérolas aos porcos, que é assim que a Escritura diz claramente. Por acaso dá pérolas aos porcos? Claro que não. É óbvio. Então, em tudo há um sentido. Em tudo há um sentido para as nossas vidas. Porque se você vai dar algo bom, uma coisa gloriosa para uma pessoa que não fez por onde, o que ele vai fazer? Nada, ele não vai dar valor para aquilo. Por isso que a Bíblia compara. Por acaso dá diamante ou pérolas aos porcos? Claro que não. Por quê? Porque ele vai jogar aquela pérola ou aquele diamante no chiqueiro. Entendeu? Então ele não vai dar valor. Mas a pessoa que busca, a pessoa que jejua, a pessoa que ora, a pessoa que está em consagração com Deus, e ele pede para Deus, ele é uma pessoa obediente a Deus, ele pede para Deus, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá o discernimento, e Deus então vai dar, porque Deus sabe que ele vai fazer um bom uso daquela ferramenta, né, que Deus está dando para ele. Está acrescentando dentro do seu entendimento algo, dentro do seu coração. Então ele pode fazer coisas grandes. Tem uma situação, uma curiosidade. Os homens, por incrível que pareça, os maiores prêmios nobres, a maioria deles são todos judeus. Só para você ter uma ideia. Não poderia ser outro? Poderia. Mas por que só o povo judeu? Aí entra um mistério que nós estamos comentando. Muitas coisas foram feitas através ou de judeus ou de cristãos fervorosos que terminaram descobrindo certas coisas para o bem da humanidade. Então, a palavra diz, né? Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Olha que interessante. Então Deus, ele está dando esse tipo de entendimento. Quer ver uma coisa bem interessante também? Foi a questão de José. Nenhum daqueles homens estudiosos que tinha ao lado de Faraó conseguiu desvendar o sonho de Faraó. No entanto, José, que era apenas um escravo, mas era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que procurava o Senhor Todo-Poderoso, ele foi lá e deu o discernimento daquele sonho das vacas gordas e das vacas magras. E ainda por cima, o próprio Faraó, encantado com tamanha sabedoria da parte dele, deu o reinado para ele. Ele passou a ser o governador de todo o Egito. Olha que coisa linda. Por quê? Então tem muita gente que acha que Deus é só um Deus de religião, um Deus que as pessoas têm que ficar fazendo oração. Não, Deus é um supremo, Deus é algo grande, é algo é um criador do universo.
Deus, ele pode fazer coisas grandiosas para nós se nós pedirmos para ele. Então, se nós pedimos inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento, então certamente Deus vai dar. Desde que você o quê? Obedeça a Deus. Porque ele não vai dar para qualquer um. Isso aí já é certo. Então, é assim que Deus trabalha. Por isso, muitas pessoas, ou muitos movimentos religiosos, que são movimentos sérios, né? Não estou falando daqueles que não são sérios, estou falando dos que são sérios. Tem uma grande tendência a ter um grande progresso na sua vida, de seus familiares, das suas ovelhas. Por quê? Porque Deus derrama os bens. Amém? Apenas uma reflexão falando da sabedoria que Deus dá para o homem. Fica na paz e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar poderosamente